Olá, amigos do canal Spook House Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para falarmos sobre filmes. Sim, nós temos o Spook Movies, né? A galera não pesquisa nas playlists, né? Fazer o quê? Spook Movies, onde a gente fala sobre filmes de terror, mas como nós estamos numa semana e um mês da abdução, de acordo com a Val Baiana, todo mundo agora vai se ferrar, nós vamos ser todos lambiduzidos por alienígenas sexualmente malucos que vão vir aqui e vão fazer orgias conosco. Então, de acordo com a Val Baiana, que absurdo, disse que nós vamos ser lambiduzidos agora na Copa. Idiota é o cara que acredita nisso, mas beleza. Steven Spielberg lançou o dia D, o dia que eu me decepcionei com Spielberg. Eu nunca vi 2 horas e 40 de filme tão ruim, tão absurdamente ruim, onde o trailer é mais legal que o filme. Esse é um dos filmes piores que eu já vi de alienígena, sem dúvida nenhuma. É o pior filme que eu já vi. Vamos recapitular. Quais foram os melhores filmes do enredo alienígena que vocês já assistiram? Guerra dos Mundos, maravilhoso. Steven Spielberg. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, espetacular, maravilhoso. Os finais são maravilhosos desses filmes, tá? Então, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, você tem lá aquela musiquinha do que foi um clássico do cinema, foi replicada até mesmo em desenho animado, onde a nave desce. E aí todo mundo tem um contato com essas figurinhas, que eram pequenininhas, que levam crianças, tá? E levam um adulto no final do filme. Maravilhoso, maravilhoso. Sem dúvida. Nós tivemos o Projeto Livro Azul, não foi do Spielberg, embora eles brinquem com Spielberg no seriado. Projeto Livro Azul é um seriado. Um seriado onde nós temos, então, talvez, quiçá, supostamente, a possibilidade de ser real. Por quê? Porque o Projeto Livro Azul, em teoria da conspiração, ele existiu. Era uma parceria entre professores, cientistas renomados e a aeronáutica. Onde, então, eles iam em todos os lugares dos Estados Unidos verificar os supostos casos de avistamento. Nesse caso, eles iam lá para comprovar? Não, eles iam para desmentir. Eles tinham o intuito de fazer o inverso, que era comprovar que não existia. Por quê? Por histeria coletiva. Naquela época, nós estávamos vivendo um problema de Guerra Fria com a União Soviética e, claramente, alguns aviões eram observados em forma de disco, que eram aviões ali de estudo, e acharam que poderia ser ali fatos relacionados à União Soviética, fazendo teoria da conspiração ou espionagem junto aos Estados Unidos. Então existe uma Guerra Fria junto à teoria da conspiração dos aliens. Eu recomendo muito esse seriado. Eles estão para lançar a última temporada, porque ficou muito bom. Ficou muito bom. Podem pegar Projeto Livro Azul, espetacular. Nós tivemos outros filmes que não eram do Spielberg, que também foram espetaculares com relação às alienígenas. Até o mesmo Alien, né, foi um espetáculo, mas ninguém vai salvá-lo. Ninguém vai salvá-lo, é um filme de 2023, espetacular, de uma menina que não tem fala nenhuma no filme inteiro. O filme inteiro não tem fala. É só porradaria de uma única menina que sobrevive a uma abdução de alienígenas e que, então, ela luta pela sua existência e os caras meio que desencanam e falam, não, tudo bem, então você vai ficar aqui com a gente e nós vamos conviver juntos. E assim foi. Eles passam a conviver juntos com os alienígenas. Genial esse filme. Espetacular sobre aliens. Recomendo bastante. Tem um que eu gostei bastante que chama-se Vida, né? Que foi muito bom ver o Ryan Reynolds morrendo logo no começo, porque eu detesto esse ator. E o cara meteu o pau no Lanterna Verde. Lanterna Verde, para mim, é um dos melhores personagens. O cara ridicularizou Lanterna Verde, bem feito, morreu pela criatura. Mas é muito interessante
esse filme também de alienígena, mas é um alienígena que é uma espécie de forma de vida que toma a nave, fica gigantesco e vai destruindo as pessoas. Mas ok, é factível esse tipo de alienígena, tá? Mas o dia D foi o dia da minha decepção. Para quem lançou no marco inteligência artificial, que ao final da inteligência artificial criou um novo padrão de alienígenas com uma nave que é totalmente desmontável, assim, eu achei genial, e que você pudesse ver por dentro dessas criaturas, ou seja, a estrutura orgânica deles era transparente, você via o sistema de condução do sistema nervoso ou das veias ali. Eu achei genial o final. Porque o resto, o filme inteiro você fica puto com a criança e com a família que abandona a criança. Mas o final do filme é genial. Agora, dia D. O dia D é uma mistura do filme do Nicolas Cage. Quem não sabe, o Nicolas Cage fez um filme, né? Ele era o ator do filme, em que a Terra ia ser destruída. E o filho dele e a filha de uma outra mulher foram escolhidos por alienígenas para serem levados então ao espaço, para manter a raça humana. Claramente, Nicolas Cage e aquela mulher não querem que as crianças sejam levadas, mas os alienígenas levam essas duas crianças à força, e o final desse filme é maravilhoso, onde eles se deparam então com a árvore da vida. Eles são levados a um planeta com uma natureza diferente, onde tem uma árvore da vida, e fazem uma réplica do conceito de Adão e Eva bíblicos. Maravilhoso esse filme. Então o próprio Steven Spielberg pega um homem e uma mulher entre 8 bilhões de pessoas, os quais seriam os escolhidos pelos alienígenas. Para quê? O Spielberg começa o filme dele sem bom senso algum, ou seja, você começa numa história que eles fugindo, né? Saindo desesperados, um cara cheio de pendrive espacial, que eu nunca vi aqueles pendrives na minha vida, não sabia nem o que era aquilo, fugindo dos homens de preto. Você fala, tá, mas qual que é a história disso? Você vai descobrir bem depois. E no final, deixa o suspense. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos a teoria da conspiração. Homens de preto percorrendo, então, casos de avistamento e tentando encobrir os casos de avistamento. Ok, é o básico, né? Todo mundo sabe que essas histórias estariam sendo encobertas pelos governos. Ok, faz parte do mistério dos alienígenas. Então, nós temos um menino com a sua namorada que foge ali desesperado. Por quê? Porque ele conseguiu hackear sistemas e que davam informação assim, de todos os casos observados nos Estados Unidos. Beleza. E ele fala, a gente vai ter que publicar isso. Só que a namorada dele é religiosa. E aí é que vai entrar uma coisa, um elemento interessante. Como a religião lida com essa figura chamada aliens? De acordo com Spielberg, a religião poderia se colocar como algo em risco ou fragilizada quando a população então passasse a ter essa percepção que existem alienígenas. Por quê? Idolatria. O ser humano, ele tende a buscar a idolatria dentro daqueles fenômenos em que ele desconhece. Como ele desconhece conceitos de Deus, ele passa a criar idolatria cega a algo que estaria sobre a sua cabeça e comandando a sua existência. Uma vez que a grande maioria desses religiosos, leiam-se católico ou cristão, acreditam que é Deus quem comanda a sua existência e que Deus poderia tirar a sua vida em qualquer momento. E não é uma doença, não são bactérias, não são enfermidades, ou não é o acaso ou o próprio homem. E sim, Deus é que estaria desconectando essa consciência e resgatando essa alma para uma próxima vida. Ok. Então entra num critério de idolatria. Essa idolatria foi observada durante muito tempo no Egito, quando tínhamos os faraós, foi observada no Império Romano, quando tínhamos os imperadores, e hoje é observada no Vaticano por meio do Papa. O Papa é a representação de Deus na Terra. Sim, ele é Deus na Terra. Ele é uma teocracia, o governo de Deus. Ele é a representação de Deus. Para vocês, não para mim.
Então, há esse embate no filme. E isso estremece os religiosos que vão passar a idolatrar, a cultuar e a dar, então, o viés de uma criatura que poderia ser, então, a representação do Deus que veio dos céus e que seria, então, responsável pela origem da vida. E isso gera um problema. Então, os religiosos começam a ficar em dúvida, dizendo, não, esses arquivos não podem sair, eles não podem ser publicados. Olha que curioso. Então, o filme é uma perseguição completa ao ponto de chegar, falar, não, vamos mostrar para as pessoas. O filme tem 2 horas e 40. Durante 2 horas é uma perseguição. Não tem nave espacial, não tem nada, nada a não ser catch me if you can, ou seja, me pegue se você puder. Uma fuga desse casal para ninguém pegá-los. 2 horas de fuga. Para nos 40 minutos finais, a gente conseguir ver alguma coisa de Alien real. Isso que a gente tem que tirar 15 minutos de trailer. Do final, né? Do letreiro lá. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção é como é que essas pessoas, porque até então eram pessoas normais, esse casal era um casal normal. Qual é o gatilho? Isso é interessante e aí o Spielberg pegou algo que é curioso. Dentro da psicanálise, quando a gente vai estudar psicanálise infantil, Melanie Klein, Winnicott, eles tratam sobre temáticas curiosas quando pegam, por exemplo, adolescentes que passaram por traumas. E aí são traumas complicados, né? A gente fala de traumas que levam a situações pessoais de conflitos com papai e mamãe e que ficam, então, armazenados no nosso inconsciente. Não existe subconsciente dentro dos estudos da psicanálise. O termo subconsciente não existe. O que existe é consciente e inconsciente e o pré-consciente, que seria o estado de passagem do consciente para o inconsciente e do inconsciente para o consciente. Eles chamam de pré-consciente, tá? Bom, não vem ao caso. Mas a gente tem, então, a nossa consciência e nós temos a nossa inconsciência. Estar inconsciente, onde tudo é armazenado. Todas as nossas lembranças, a gente tem lembranças de curto, de longo, e memórias de trabalho, tem certas memórias específicas, mas algumas elas são relacionadas aos nossos conflitos, quando criança, traumas e situações. Eu, por exemplo, quando eu sinto o cheiro de churros, eu lembro do período que eu passei em Águas de Lindóia com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, onde nós passeávamos, andávamos ali de cavalo, passeávamos com os charreteiros que ficavam em volta da praça. Então, um gatilho faz com que toda uma memória seja liberada e eu passo a ter, então, uma memória junto ao meu consciente. O gatilho são animais. Então, os animais, eles passam a ser elementos de gatilho para essas pessoas. Pois, quando eles se deparam com animais silvestres que eventualmente nunca teriam contato com pessoas de uma maneira assim tranquila, acontece do inconsciente disparar uma nova forma de ouvir, ver e interpretar as informações que eles recebem. Então, por meio de matemática, eu gero uma interpretação de texto. Por meio de fórmulas, eu consigo entender um texto. Ou, observando e reconhecendo as pessoas, eu entendo suas personalidades, suas falhas, seus defeitos, e consigo ter informações sobre essas pessoas. Então, a mente desses dois indivíduos passam a ter superpoderes de lógica e interpretação. Coisas que os humanos não têm, mas foram disparados por gatilhos. Isso é interessante porque dentro da psicanálise é realmente observado. Por quê? Porque traumas são guardados e quando algumas pessoas têm problemas de memória ou recordar certos períodos de suas vidas, esses períodos podem ter sido jogados ao inconsciente, tornando-se então algo que a pessoa não quer lembrar ou algo que ficou
marcado, traumatizado e ali arremetido ao nada. E aquilo gera, às vezes, conflitos pessoais, situações que a pessoa não consegue sair, vícios que a pessoa vem a ter, ou problemas de relacionamento em que, vistos no passado, não conseguem ser tratados. São as barreiras que acabam surgindo. Então esses gatilhos, eles são necessários para que o inconsciente descarregue isso. Então o filme trata sobre essa temática e eu achei curioso, mas claramente só psicanalistas, psicólogos é que vão conseguir entender esses gatilhos e ter essa interpretação de que realmente aconteceu algo. E só no final do vídeo é que você vai saber o que aconteceu. Agora, o que as pessoas têm que tomar muito cuidado ao final do filme, porque o Spielberg parou assim, do nada, no meio de uma ação, ele para o filme. Parou. Eu não sei, ele tá ficando gaga, ele tá ficando meio humor negro, alguma coisa meio satírico, porque no final do filme todo mundo fica na expectativa de, ok, e agora? Créditos, acabou o filme. Então eu achei o filme algo que ele poderia ter aproveitado muito mais do que gerado simplesmente um oba-oba na internet, falando que ia ser o melhor filme da vida, que as pessoas iam se surpreender, que era isso, era aquilo e tudo mais e tal. E na verdade tem filmes muito melhores. Desculpa, o próprio Projeto Blue Book é muito bom. De novo, né? Ninguém Vai Salvá-lo, de 2023, é maravilhoso, um puta filmaço, puta filme. O Independence Day é insuperável. Independence Day para mim é insuperável. É um marco do cinema com relação à tecnologia, com relação à animação, a forma de lidar com gravação, os aliens, o combate, quer dizer, é um negócio que você fica numa adrenalina monstruosa, tá? Você quer ver a briga, você quer ver a treta, você quer ver os aliens se ferrando, você quer ver o negócio. E, infelizmente, o filme do Spielberg não vai trazer nada disso para vocês. De novo, é uma corrida de 2 horas, onde esses dois tentam fugir dos Homens de Preto e vão em direção, então, a grupos que querem divulgar essa informação. Essa informação, novamente, ela é muito delicada, porque gera histeria coletiva, gera idolatria, vai gerar conflitos sociais e as pessoas vão passar a ter um outro Deus, um outro viés de crença e tirar o que seria o fantasioso de uma prateleira para colocar em algo que já é real. E aí, qual seria o fantasioso em seguida? Esse é um ponto curioso. Porque se eu tiro o fantasioso, que é aquilo que então faz com que as pessoas passem a criar enredos, teorias e histórias mirabolantes sobre aliens, se eu tiro e normalizo essa situação, o que vai ser fantasioso da próxima vez? Então não tem nada demais, tá? São os mesmos aliens, as mesmas histórias. É verdade, eu não posso esquecer. O filme que realmente marca muito o sistema de abdução é Fogo no Céu. Falou do Fogo no Céu, é o filme de Alien com terror. Para quem não assistiu Fogo no Céu, vai ficar sem dormir. Fogo no Céu foi algo surpreendente e que, ao meu ver, é muito melhor que esse filme do Spielberg. Muito melhor. Muito melhor. E ali sim, você vai ter os gatilhos que eu falei, o trauma que o cara ficou, ele vê... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... E aí sim você vai ver o cara ficou. Não é nada. Ai, como eu detesto a Siri. A Siri realmente é o lixo que foi criado pela humanidade. O cara que criou a Siri tem que se ferrar, viu? Eu nunca vi um negócio desse. A gente desliga, ela religa, desliga, religa, desliga, religa, desliga, liga. E o carro, hoje, para você poder usar o sistema de viva voz do carro, ou mesmo conectar o telefone, tem que usar a Siri. É sem noção. Bom,
Indico muito Fogo no Céu, onde o gatilho exatamente que mostra no final do filme toda a abdução e o conflito do cara para poder sair daquela estrutura da nave e conseguir lutar pela sua existência também existe, tá? Exatamente o gatilho que abriu o inconsciente dele e trouxe todo o registro. Fogo no Céu deu um pau no dia D. Fogo no Céu. Assistam, tá? E novamente, o dia D é o dia da decepção. Poderia ter sido muito melhor, poderia realmente ter sido revolucionário esse filme. Ele poderia ter criado vários enredos, várias estruturas novas, ter criado realmente aliens dentro de uma sociedade, entrado na Área 51, explorado a Área 51, demonstrando até mesmo aliens no governo, criado estruturas muito melhores dentro de uma sociedade, dentro da teoria da conspiração. Ou seja, aliens no Pentágono, aliens no governo, aliens trabalhando ali com estruturas não governamentais e que poderia ser de uma ajuda monstruosa a abrir um leque maior dentro de uma teoria da conspiração que existe hoje. Mas é o mais do mesmo. Simplesmente nós vamos levar informação na mídia. Os caras descarregam os cartõezinhos, divulgam na televisão o que você já viu no History Channel e no Discovery Channel sobre aliens. É exatamente a mesma coisa que você viu no History Channel e no Discovery Channel ali. Ele descarrega aquilo, só que com uma película mais atualizada. É a mesma coisa, não mudou nada. Nada. Não é novidade nenhuma. Então, parabéns. Você deu dinheiro para o Spielberg mais uma vez para fazer um filme mais do mesmo. Recomendo Fogo no Céu, Contatos Imediatos do 3º grau, o Contatos Imediatos do 4º grau ali, falaram que era uma puta mentira, não é verdade. Mas para quem quer assistir algo que supostamente é verdade e que daria medo, o de 4º grau, ok, tá? Ninguém Vai Te Salvar, espetacular, recomendo muito esse filme. Cara, assim, foi um dos melhores filmes de aliens que eu já vi, tá? Então nós temos diversos. Contatos Imediatos, Fogo no Céu, Guerra dos Mundos, Ninguém Vai Te Salvar, Independence Day nem se fala, tá? E outros aí que vocês podem ter assistido, de uma Área 51, alguma coisa. São muito superiores. E Projeto Livro Azul. Assistam o seriado Projeto Livro Azul, é muito bom. Muito bom. Tá? Novamente, dia D, dia da decepção, em que o Spielberg fez mais do mesmo. Sinto, não tem informação nenhuma lá, não tem novidade nenhuma. 2 horas e 40 que foram jogadas para fora, tá? Até mesmo assistir um filme de terror hoje eu achei bem mais legal, tá? Undertone é bem mais legal que esse filme. Então é isso. Vejo vocês nos próximos Spook Movies. Lembrando que todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir, complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores que eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, Seja Membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo ao nosso site, mas está sob construção. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.